Olá, meu amigo corretor, minha amiga corretora. Em regra geral, toda semana eu costumo noticiar sempre os assuntos da última semana, dúvidas de colegas, dúvidas de corretor, corretora. E sempre me pedem também para falar um pouco sobre locação. Hoje eu vou falar sobre locação e vou fazer alguns vídeos seguidos a esse, só falando sobre locação, tá? Não vamos falar da administração da locação, vamos falar da locação e o que a lei do inquilinato, conhecida como lei do inquilinato, ela fala e o que é praticado e o que é o resultado quando existe indisposição por algum motivo e acaba na justiça. E aí o que os TJs e o STJ decidem, ok? Então vejam, a primeira coisa aqui, na locação, o corretor ou a administradora de locação, a imobiliária, ou administradora, ou o corretor, corretora, ao fazer a locação, item principal dentro de um contrato, qual é a garantia você que está querendo alugar o imóvel? O que você vai oferecer de garantia em querer alugar o imóvel? Você vai atender o cliente ou vai mostrar o imóvel? Quando você está conversando com esse pretenso locatário, então vamos fazer as correspondências: locatário, inquilino, locador, proprietário. Eu falo proprietário para inquilino e falo locador para locatário. É a mesma coisa. Então, quando falar proprietário é a mesma coisa que locador, quando falar inquilino é a mesma coisa que locatário. A lei do inquilinato, ela coloca, e vou ler para vocês, artigo 37, no contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia. A lei permite ao proprietário, locador, exigir de quem vai alugar o seu imóvel garantia. E esse conceito é muito antigo, já vem da época lá da legislação lusitana, desde 1800 e bolinha que existe esse tipo e esse pedido de garantia. Antes até de sermos democracia, na época imperial, já existia a tal da garantia para quem fosse locar. É bem antigo, então, esse conceito. Pela lei, existe a caução, a fiança, o seguro de fiança locatícia, cessão fiduciária de cotas de fundos de investimento, tá? E muito importante esse parágrafo único, onde fala: é vedada, sob pena de nulidade, mais de uma modalidade de garantia num mesmo contrato de locação. Existem milhares de contratos de locações aonde a pessoa apresenta duas garantias. Sim. Quando a pessoa oferece um fiador, esse fiador é analisado, é feito análise cadastral, é aceito esse fiador, mas
O proprietário desse imóvel só aluga se a pessoa pagar o primeiro aluguel antecipado. Pode? Não. Muita gente, no Brasil inteiro, as pessoas entram dentro do imóvel pagando mês antecipado. É proibido por lei. Proprietário, corretor, administrador. O contrato de locação, o vencimento é depois de 30 dias corrido. E alguns contratos até 10 dias depois dos 30 dias vencidos. Então, veja, corretora, não, isso é uma espécie de dupla garantia. E o que vai valer, caso dê problema judicial, o que vai valer, qual das garantias é que vai valer? Aquela melhor para o locatário e não para o locador. A lei do inquilinato é uma lei federal especial cogente, ou seja, olha-se sempre o lado mais fraco do contrato, o lado mais humilde, o lado menos favorecido. Nem sempre isso é realidade. Às vezes quem aluga tem muito mais poder econômico daquele que está alugando, mas a lei é interpretada a favor sempre do inquilino, né? Então, nesse caso, quando há dupla, tá? E tem outra, o locatário, o inquilino, pode até entrar com perdas e danos, tá? Ele pode exigir, pode inclusive inverter a multa estabelecida no contrato, tá? Então, meu amigo corretor, minha amiga corretora, ao fazer o contrato e ao analisar a garantia, você tem que estar atento a pequenos detalhes. Ah, mas o proprietário só aluga se receber antecipado. Ah, tá bom. Quem entra no imóvel, quando quer entrar no imóvel, para entrar todo mundo é um santinho, todo mundo vai fazer milagre, todo mundo vai cuidar do imóvel. Depois que entrou, depois que assinou, entrou, aí você vai conhecer o perfil realmente do locatário, do inquilino. Então veja, começamos a falar pelo parágrafo único, quer dizer, modalidade de garantia. Então veja você, uma outra forma que geralmente o pessoal faz é fiador, né? A fiança, tá? Ela é autorizada pelo artigo 37, fiança. A fiança da lei do inquilinato é diferente da fiança do Código Civil. Lá no Código Civil, o fiador pode sair do contrato a qualquer momento. Aqui, na lei do inquilinato, o fiador tem só duas formas de sair em determinadas situações: término do contrato no prazo avançado ou por morte do inquilino. Ou seja, eu sou fiador do José. José morreu, eu não sou fiador de Maria e filhos. Então, nessa ocasião, o fiador também pode se retirar do contrato como fiança. Agora, o grande erro que eu vejo, inclusive imobiliárias grandes, imobiliárias com até departamento jurídico ou assistido por advogados e tudo mais, um erro muito comum. E veja, eu estou falando sobre as garantias e estou falando dos erros, porque eu acho que isso que é o mais importante, né? Eu já errei muito e com os meus erros eu vou aprimorando o meu contrato. O meu contrato é um contrato diferenciado do mercado. Por quê? São tantos e tantos anos administrando carteira de locação que cada aprendizado de cada problema que eu tive, a gente foi melhorando,
e evitando ou deixando mais claro para quem aluga. E aí, uma outra forma de ser duplo: fiador João e esposa Maria. Dão como fiança o imóvel da matrícula tal, da cidade tal, pá. Dupla garantia. Como dupla garantia? Todo mundo faz isso? Sim, é a forma como coloca. Fiança é fiança. Ele não precisa dar imóvel em garantia, mas ele está dando, então é dupla, porque ele é fiador e ele ainda dá um imóvel em garantia. A palavra está mal empregada. Então eu sou fiador João e esposa Maria, apresentam como idoneidade financeira que são possuidores de um imóvel, matrícula tal, da cidade tal. Veja a diferença. Eu apresento como idoneidade financeira, eu sou proprietário. Mas fiador, para ser fiador, não precisa ser proprietário de nada. Algumas vezes eu já aluguei imóvel, alguém que fez a fiança, por conhecer, por saber quem era, as cidades menores têm isso, me bastou a palavra do tio da pessoa que estava alugando, porque eu o conhecia de muitos anos. Liguei para a pessoa: o teu sobrinho está te apresentando como fiador. Manuel, eu vou ser o fiador dele, pode alugar. Ele está com um problema cadastral, que ele já me falou, mas eu me responsabilizo. Eu sou o fiador dele. Basta isso. A pessoa dá... É como se falava, é fio de bigode. Fiança é fio de bigode. Lógico que hoje o fiador, o banco vai fazer empréstimo, ele tem a fiança e segue Código Civil, que não tem nada a ver com a fiança do direito imobiliário, tá? Então é dupla garantia. Ele é fiador e ainda, além de ser fiador, ele dá um imóvel em garantia. Então a palavra, a forma de se colocar e para atender a lei, para não ser interpretado, é João, fiador, e sua esposa Maria, apresentam como idoneidade financeira tal imóvel. Até porque ele traz essa certidão, fica apensado junto à documentação da locação, e se um dia tiver que perseguir algum imóvel da pessoa, já temos aquele. E por que eu estou repetindo toda hora? Locador João e sua esposa Maria. Outra dica, pulo do gato. Ao fazer o contrato de locação, você vai colocar locador João e locadora Maria, que por acaso é esposa do João. Gente, muitos julgados no sentido de que o que foi comprometido é 50% daquele imóvel que o João é fiador. A Maria foi apresentada como esposa e não como fiadora. N julgados nesse sentido. Então, quando a pessoa... Porque Maria está lá para assinar. Já vi contrato sem a assinatura da Maria, sem a Maria aparecer. Fica pior ainda. Então, o casal tem que escrever João, locador, Maria, João, fiador, Maria, fiadora. E vai aí, são algumas dicas aí super importantes, que é só quem está no ramo há muito tempo, já sofreu na pele, já viu coisas aí do arco da velha
nesse sentido. Acho que esgotamos bem o que é fiança. As pessoas me perguntam, qual é a melhor garantia? Ora, a melhor garantia que existe é a da seguro-fiança locatícia. Seguro-fiança locatícia é uma novidade que veio nessa lei do inquilinato, que não é tão nova, mas antes não existia esse tipo de garantia. E ela vem, alguns conglomerados financeiros vendem esse seguro-fiança. Porto Seguro, Bradesco e outras entidades financeiras maiores. Então, se houver sinistro, se houver problema, quem assume, quem volta a pagar a locação é essa entidade financeira. Mas, com esses negócios tech novo, Protec, Techs e isso e aquilo, no Brasil inteiro estourando, muitas delas estão fazendo o seguro fiança locatícia. Mas garante 6 meses. Outro dia um corretor pediu para fazer uma análise de uma nova empresa nesse ramo, e eu vi lá que eles só dão garantia de 3 meses. Quer dizer, você vai pagar o seguro fiança e eles só respondem pelos primeiros 3 meses. Ora, aquilo que era melhor nesse sentido não ficou bom. Quanto tempo leva para tirar um inquilino por falta de pagamento, o despejo por falta de pagamento? Em regra geral, tirando, lógico, nós ficamos aí um período de 1 ano e meio sem poder fazer ação de despejo por conta da pandemia, tá? Então, esse período, para quem é proprietário e teve inquilinos que atrasaram seu aluguel ou ficaram sem pagar, ficaram todo mundo a ver navios, porque a ação de despejo você poderia até ajuizá-la, peticionar, mas durante o período da pandemia não ocorreram ação de despejos iniciadas depois da data da publicação. Ficamos aí um ano e meio, um pouco mais de 1 ano e meio. Esquecendo isso, tirando isso de lado, um despejo hoje por falta de pagamento é no mínimo 12 meses, 14 meses, não menos que isso. São raros os casos que se faz um despejo por falta de pagamento antes desse prazo. Ora, a fiança garante esse período e enche de flores. Eu dou elétrica, eu dou hidráulica, eu dou o cara para limpar a caixa d'água, tá cheio de perfumaria para atrair o cliente. Não estou recebendo nada, mas a minha experiência aqui, o melhor seguro fiança que existe é o do Porto Seguro, tá? Todos os sinistros que eu tive, teve a ação de despejo que demorou mais de ano. O proprietário recebeu todos os meses o valor do aluguel. Agora veja, o inquilino, o locatário que faz a opção pelo seguro fiança, ele, quando dá sua aprovação, ele estava ímpar. Essas empresas, elas não dão para qualquer um que vai aparecer, tem que preencher. E para o administrador, para o corretor, para a corretora, ter essa garantia por fiança
locatícia, seguro de fiança locatícia, né, feita por entidades financeiras, é o que existe de melhor. Porque quando essa pessoa é aprovada para o seguro de fiança, você não precisa nem fazer levantamento cadastral. A gente tem o hábito de fazer para todo mundo. Mas se passou pela financeira, tá tranquilo. E outra, o advogado para essa ação será a da financeira. É uma economia para todas as partes. E lógico que a financeira é monstruosa no seu departamento jurídico. Veja, estamos só falando sobre garantia e eu até agora não pedi a você para dar um like, para se inscrever no nosso canal e compartilhar com os amigos. Esse é um assunto muito discutido sobre as garantias do locatário, o que ele tem a oferecer. E nenhum proprietário quer alugar sem garantia, que às vezes eu acho errado por causa da cultura. Na última mudança da lei de inquilinato, que foi em 2012, se salvo engano, lá o governo, para incentivar a locação de imóveis sem garantia, tá? Lá ele libera. Veja que interessante, pouca gente sabe disso, ou pouca gente se utiliza essa forma. Proprietário pode dispensar todas as garantias. Você já escreve garantias, sem garantias. Qual é o benefício que o governo, na lei federal, veio e trouxe ao proprietário, ao locador? Proprietário, se você alugar o imóvel sem qualquer garantia, eu deixo você cobrar antecipado. Opa! Posso cobrar antecipado. Mês a vencer, não mês vencido, como é no contrato normal. Então, eu tenho que receber antecipado. Joia. Que mais? Se ele deixar de me pagar aquele mês antecipado, 24 horas depois, eu já posso notificá-lo. Tem necessidade de notificar, sim. Por quê? Antigamente, também mudou em 2012, aquele inquilino que ia sempre atrasa, você sempre notifica, mas ele vem e paga com mora, purga com mora. Nessa mudança em 2012, para eu pedir despejo, falta de pagamento, basta eu ter uma notificação de falta de pagamento, que na segunda vez que ele vier a atrasar ou deixar de pagar na data, porque existe compromisso da parte do proprietário em receber aquilo, né? Tem uma data para ser recebido o valor do aluguel. Então, veja, numa segunda vez, ele já pode pedir o despejo. E qual é a vantagem? Primeiro, o proprietário não precisa depositar. Porque quando você entra com uma ação de despejo, qual seja a razão, para você ter uma liminar, tá? E aí é a diferença. O contrato sem garantia, o juiz é obrigado a dar liminar. O juiz é obrigado a dar liminar. Essa é a diferenciação monstruosa. Na grande maioria, a pessoa pode depositar de 3 meses até 12 meses o valor da locação para pedir
o imóvel de volta através de uma liminar e depois vai se discutir. É mais difícil. Mas no caso de você fazer a locação sem pedir nenhuma garantia, tá? A liminar, o juiz é obrigado a dar a liminar. Tá? Por quê? Porque você alugou sem garantia. Você facilitou a vida daquele que precisava entrar. Eu acho isso muito bom, principalmente em um contrato não residencial. Falando nisso, o pessoal fala locação comercial, locação industrial. Na lei, só existem 2 tipos de contrato de locação: residencial e não residencial. Podemos definir, é comercial? É tradição até, né? Pode, não tem problema. Mas saiba que na lei é locação residencial e não residencial. Então, voltando a falar da garantia, quer dizer, existe essa possibilidade, alugar imóvel sem garantia. Mas isso não dispensa de fazer o contrato, em hipótese alguma. Existem proprietários que alugam direto, sem contrato, e aí depois vem bater aqui na porta para ver como que tira a pessoa, né? Então, a lei do inquilinato veio para dar um prazo mínimo, é 30 meses para o residencial e de 12 meses para o não residencial. São prazos mínimos para a pessoa se estabelecer, não ter que ficar mudando. Mas para o caso do meu filho vai casar ou eu quero o imóvel, só depois dos 30 meses, tá? E estou aproveitando, falando de garantia, já também dissertando aí sobre alguns outros temas também que fica muito em dúvida. Então, voltando à garantia, nós falamos da fiança, nós falamos do seguro fiança, tá? Qual o problema do seguro fiança? Primeiro que a pessoa tem que provar que tem condição, tá bom, tá bonito na praça. Segundo que isso tem um custo. E aí vai outra dica também para você, corretor e corretora, que já se inscreveu, que já compartilhou e já deu o seu like. A pessoa paga por uma garantia e nunca mais vai ver o dinheiro. O fiador é a grande maioria dos nossos contratos de locação, mas está crescendo muito o seguro fiança por conta dessa enorme tranquilidade que dá ao corretor, corretora, administradora e proprietário. Eu tenho proprietários hoje aqui que só aluga se for por seguro fiança. Ele pode ser o melhor dos fiadores, não, só aluga se for seguro fiança. Então veja que está pegando bem e aumentou também o percentual. Então a maior dificuldade é isso. E aí vai a dica: seguro fiança, lugar mais barato, tem lugar que é mais caro. Você vai fazer uma pesquisa de mercado e aí eu quero te dar a dica. No seguro fiança, ele pode contratar só a fotopagamento de aluguel. Esse é o mais barato. Aí depois falta do aluguel, mais a garantia da multa, um pouquinho mais caro. Aí você contrata aluguel, multa, ITBI, condomínio, IPTU, condomínio. Aí depois você pode contratar o mais completo, que é a locação, a multa, condomínio, IPTU e danos ao imóvel, tá? Esse é o mais completo. Então, em regra geral, o valor desse seguro fiança é de 1,6 até 2 vezes
o valor do aluguel. Ou seja, um aluguel de R$1.000, o seguro fiança pode custar de 1.600 a 2.000. Válido esse valor para cada 12 meses. E daqui 12 meses esse inquilino não tem a situação privilegiada que está hoje? Impasse. É a melhor garantia? É. Mas já aconteceu comigo, da pessoa não conseguir renovar o seguro fiança, porque a sua condição financeira, a sua renda se modificou. Então, o que é mais adotado é o fiador, é a fiança. Mas o que ocorre na grande maioria do Brasil, com uma percentagem muito grande, é a caução. E vou parar aqui. No próximo vídeo nós vamos concluir sobre garantias. Nós só estamos falando de um item, e olha que nós já falamos mais aí de 30 minutos, retornando, fizemos o comentário sobre a fiança, fiador, fizemos comentário sobre o seguro de fiança locatícia, falamos do parágrafo único da dupla garantia, que ocorre muito no mercado, e às vezes as pessoas nem sabem que estão fazendo no contrato a dupla garantia. Aí dá problema, vai descobrir que está sendo feito pelo contrato a dupla garantia. Eu agradeço a atenção, espero que vocês me ajudem no nosso canal do YouTube, Corretor Esclarecido, a compartilhar com os amigos. Muito obrigado.